Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eclesiastes 12:1. Por que será que Salomão insiste em advertir os jovens a não esquecer do seu Criador? Sim, há uma tendência na juventude deixar esquecido as coisas mais importantes e as pessoas mais importantes também. E ele via nisso, Salomão via, que os jovens tinham a possibilidade de esquecer de Deus. Mas a chamada está clara, Eclesiastes 12:1. Lembra-te, até uma ordem, lembra-te do teu Criador. Isso é reconhecimento, gente. Isso é gratidão. Isso é cumprimento do dever. De uma certa forma também temos que lembrar que a juventude tem a tendência de deixar para depois. Não somente esquecer, mas deixar para depois. Mesmo quando lembra, estou jovem, terei tempo ainda, estou estudando, estou me preparando. Então termina os seus estudos preferidos do momento, entra no outro nível e ao terminar, ao se formar, se casa. Aí que não tem mais tempo mesmo. Arranja um trabalho, piorou. Como é que vai ter tempo se não cuidou cedo? Tente conciliar, ou tente não, procure, quem tenta é o diabo. Procure conciliar qualquer atividade que você exerce hoje com a sua fé e com as prioridades certas de servir a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quantos não tiveram esse privilégio, não é verdade? Quantos só conheceram a Cristo na velhice, deixaram passar desapercebida a sua vida e ficou tarde demais. Terceiro motivo exatamente esse, pode ficar tarde. O profeta Isaías conclama: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Gente, chegará um momento em que não dá mais. Quantas pessoas pensavam que iam ficar velhos, que iam estar numa certa idade, já não existem mais aqui na terra, já foram sepultadas, já partiram. E você, o que está fazendo para Deus hoje? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Amém? É a chamada do sábio Salomão, sabendo que havia tendência de esquecer, ou mesmo a tendência de deixar para depois, ou mesmo sabendo que o tempo é breve e tudo passa rapidamente, nós voamos. Ele disse: lembra-te do teu Criador hoje, nos dias da tua mocidade. Sabe, muitos não tiveram o privilégio de envelhecer, não é verdade? Partiram bem jovens ainda. Muitos anteciparam a sua partida. Lembra-te do teu Criador, jovens, nos dias da tua mocidade. Você vai ver em vários lugares na Bíblia advertindo os jovens e mostrando que há até uma tendência para dar lugar ao cansaço. Não é nem para canseira, é para dar lugar ao cansaço. Porque o profeta Isaías disse: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Gente, você já ouviu alguém dizer: não fui para a igreja hoje porque estava cansado, trabalhei muito? Um jovem com uma palavra dessa, eu não tenho nem como acreditar nisso, gente. Não dá para acreditar. Um jovem robusto,
em pleno vigor, dizendo: estou cansado, não fui porque estou cansado. Eu não posso acreditar nessas palavras. Eu creio que você está colocando uma grande desculpa. Gente, não dê lugar ao cansaço, não dê lugar às coisas que lhe cercam. Eu sei que às vezes acontece muito trabalho, mas eu não acredito que você realmente estava cansado, impossibilitado de ir para o culto, adorar a Deus. Você sabia que quando você vai ao culto, você se renova? Enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso interior se renova dia a dia. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz isso muito claro na carta aos Coríntios. Meus irmãos, Salomão tinha razão em trazer uma advertência para todos nós. A vida é muito bela. Deus é maravilhoso, nos concede tanto privilégio. Nós é que somos ingratos, deixamos Ele para depois. Mas sabe de uma coisa que acontece também? Há o perigo do entretenimento. O entretenimento deixa a pessoa desapercebida. É verdade, isso mesmo. Você sabia que foi isso que aconteceu nos dias de Noé? Foi exatamente isso. Jesus disse que nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Eu citei Mateus capítulo número 24. Eles não perceberam. Se eles não perceberam, eles estavam desapercebidos, estavam displicentes, estavam entretidos, estavam no entretenimento da vida. Comiam, bebiam, casavam, davam. Não está nada errado em casar, não está nada errado em comer. Mas aqui está falando do hábito de vida que eles tinham, que substituíam a Deus por essas coisas. Essas coisas tinham preeminência. E o verso número 39 diz: não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Ah, quantos jovens estão desapercebidos. Isso é presa fácil para o inimigo, gente. Note que o crente é chamado de ovelha. E aquela ovelha que se separa do rebanho, bem devagarinho, pouco a pouco, de repente ela some. Ela ganha outros caminhos e não consegue mais voltar. E é presa fácil para os predadores. A advertência bíblica Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso é sério, gente. 1 Pedro 5:8. O inimigo está espreitando, está ao derredor, procurando oportunidades. Jovens, não deis lugar ao diabo. Chega-te a Jesus Cristo cada vez mais. Lembra-te do teu Criador. Para você lembrar de uma coisa, tem que estar, de uma certa forma, visível, não é verdade? Eu vou colocar aqui para não esquecer. Muita gente bota o relógio do braço esquerdo para o direito para não lembrar que tal hora vai acontecer tal coisa. Bem, para você não esquecer do teu Criador, a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Não é maravilhoso? Hebreus 12:2. Olhando firmemente, aí você não vai esquecer, gente. Não vai esquecer. Você sabia que tem gente que perde o culto e diz: eu me esqueci do culto? Miserável. É displicência demais, gente. Desviou a meta da vida, gente. Um domingo você esqueceu que tinha culto. Eu recomendo aos irmãos, ao amanhecer o dia, ore pelas tarefas do dia, inclusive o culto, tem culto naquele dia. E peça a Deus graça para você se programar
para ir e participar. O crente não assiste culto. Culto não é uma televisão que você vai assistir. Você participa do culto, adora a Deus. Eu vou para adorar a Deus. O motivo maior para mim ir à igreja é por causa do Senhor. Segundo lugar, é por causa dos irmãos. É para desfrutar comunhão com eles, juntos adorarmos a Deus. A Bíblia diz o que? O salmista: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Na grande congregação te exaltarei. Tem um salmo que diz: na presença, cantamos o corinho, né? Na presença dos anjos, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Não tenha vergonha de agradecer a Deus onde tiver. E se programe para participar do culto nobre ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Lembra-te do teu Criador.